E o presidente Sérgio Coelho chegou a dizer que para ele hoje, reforço do Galo, tem que ser Cirilo e amigos, jogador para chegar e para ser titular, ou brigar por posição de titular, porque o Sérgio citou aí 14, 15 nomes, né? Time campeão tem que ter 14, 15 titulares na visão do presidente do Atlético. E atenção, já podemos falar aqui a notícia? Claro. Vamos trazer a notícia então da Itatiaia. Atenção, hein? Nós apuramos nesta manhã que o Atlético chegou a negociar com o Santos para trazer o Marcos Leonardo, jogador que foi destaque no Campeonato Brasileiro. Está no perfil da SAF, é muito jovem, só que o Benfica está levando o jogador. O Galo tentou comprar 50% dos direitos econômicos do Marcos Leonardo. O Benfica veio comprando 100% e os valores que estão sendo falados, né, para a imprensa paulista de Santos é de 18 milhões de euros pelo 100%. Então o Galo não conseguiu, né? Não conseguiu nessa negociação, mas mostra que o Atlético está pensando grande pro ataque, Cirilo. Pois é. Ô, Natália Fiuza, abraço pra você, bom dia. Essa análise da diretoria do Atlético de que se for contratar é pra chegar o cara de fato pra pelo menos brigar por titularidade, chegar um cara de um patamar acima. Esse indicativo, por exemplo, do Marcos Leonardo, que foi um dos artilheiros aí do campeonato durante todo o tempo, né? Meteu muito gol nesse campeonato e tá bastante valorizado, tá indo pro futebol europeu. O pensamento correto é esse? Ou o Atlético precisava entrar um pouquinho no mercado, buscar algumas peças? É necessário pensar nesse sentido? Como se analisa, Natália Fiuza? Um abraço, bom dia. Um abraço, Cirilo. Bom dia para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Eu acho que a gente pode avaliar esse cenário por duas perspectivas diferentes. A primeira delas, quando o Atlético vai buscar o Scarpa, quando o Atlético vai atrás de um nome como o Marcos Leonardo, que tem muita qualidade, ao meu ver, seria titular praticamente em qualquer equipe aqui no Brasil, e aí a gente coloca o Atlético com aquele asterisco, titular como? Com o Paulinho e com o Hulk em grande fase, mas eu acho que quando o Atlético faz esse tipo de movimento, é um Atlético pensando que o time tem uma base muito forte, mas há espaço para uma concorrência saudável e vai jogar quem estiver melhor. Se o que estiver melhor for a dupla Paulinho e Hulk, se essa dupla seguir tendo continuidade em 2024 como foi em 2023, ótimo. Se não, tem que ter um ponta pronto para ser titular, tem que ter um centroavante pronto para ser titular, e o Filipão, tendo peças distintas nas mãos, ele montaria o melhor Atlético para cada adversário, para cada momento, explorando o melhor de cada atleta. Eu acho que é um Atlético entendendo que não dá também para brigar forte em 2, 3 competições, como será o ano de 2024, tendo só uma dupla titular e reservas que não estão à altura. Então, acho que essa é uma primeira avaliação. Agora, a partir do momento que o Atlético talvez não consiga, por diferentes motivos, ir atrás dessas peças que ele gostaria, como no caso do Marcos Leonardo, a concorrência da Europa é complicada, aí você vai buscando outras peças mais pontuais, porque você tem um time já muito forte, que carece de opções no banco de reservas, mas que o titular está montado. Então, eu acho que o Atlético tenta as duas coisas. Se for uma oportunidade boa de mercado, um cara que chega para ser titular, ótimo, ele vai brigar para ser titular. Mas também não há aquele desespero, o Atlético pode trabalhar com cautela no mercado. Ô, Cláudio, antes de passar para ouvir o Simões também, esse indicativo de Marcos Leonardo talvez possa soar como um preparativo para propostas que podem vir em breve para o Paulinho também? Tá preparado? Tá com o elenco preparado para substituição à altura? Exato, né? Porque o Paulinho, o Atlético sabe que uma hora ou outra vai chegar uma proposta. E aí pode ser do meio do ano, o torcedor já tem que se preparar, né, Cirilo? Porque pode ser que o Paulinho esteja voando, como estava na reta final do campeonato, e o Atlético recebendo uma proposta, a gente sabe, do futebol europeu, uma proposta irrecusável, não tem como segurar, né, Cirilo? Hoje, os clubes do futebol brasileiro, o Galo, por exemplo, não pode se dar esse luxo de receber uma proposta gigantesca e falar, não, só porque o cara tá jogando muito aqui, vamos segurar. Não tem como. E, logicamente, o Atlético já se movimenta no mercado para buscar esse jogador. O Filipão gosta de um cara mais de área, né? O Galo não tem esse jogador. E o Atlético, apesar de estar buscando um jogador de velocidade, Marcos Leonardo não é tanto com essa característica. Já é uma ideia também, concordo contigo, de pensar aí num caminho, numa saída que é provável
Se não for agora, mais provável no meio do ano para o Paulinho. Alexandre Simões, como você observa esse começo de temporada do Atlético, esse preparativo para o que vem pela frente? O Atlético focado em contratação, de fato, pontual, né? Buscar muito pouco para o elenco que está pronto para a próxima temporada. Esse é o pensamento, precisa pensar um pouquinho mais, já precisa projetar o que pode acontecer ao longo da temporada. A gente está comentando essa situação do Marcos Leonardo. Como você observa isso tudo? Tudo bem, Simões? Tudo tranquilo, Cirilo, Cláudio, Nath, que acompanha a gente, bom dia. Olha, Cirilo, eu acho que o ponto fundamental, tá, é equilíbrio financeiro, né? A gente tem visto aí alguns clubes nessa janela fazendo loucuras, né? E até competindo com jogadores que o futebol mineiro tinha interesse e fazendo contratações que a gente sabe que são completamente fora da realidade daquele clube, mas a gente não sabe como é que vai pagar. Como essa história termina, a gente sabe aqui em Minas Gerais, né? Porque tanto o Cruzeiro quanto o Atlético foram vítimas disso, né? De contratações, de times. Se a gente pegar as temporadas de 2013 e 2014, por exemplo, tá? E fizer a projeção do prejuízo acumulado nas duas temporadas, a gente vai ver que foi de algumas centenas de milhões de reais. E o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, o Atlético ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Mas acumularam prejuízos muito grandes nas duas temporadas. Então não é bem assim. Então é uma coisa que precisa ser bem estudada, bem estruturada. O Atlético tem um time. O Atlético tem um 11 titular e tem alguns ótimos reservas já assegurados. Vejo que o Galo talvez necessite disso que está buscando. Jogador de lado de campo, jogador de velocidade que venha a ser opção, claro, vai ser titular em algumas partidas, porque a maratona de jogos é muito grande, mas não vejo o Atlético com necessidade de ir ao mercado, a não ser que seja um negócio excepcional, como o Cláudio colocou a questão do Marcos Leonardo, seria até mais um investimento também, né, pela idade do jogador e pela qualidade dele, mas o Atlético não precisa de reforço de peso para 2024. Até porque o que ele precisava, ele já trouxe, que é o Gustavo Scarpa, a grande contratação do futebol brasileiro até agora. Cláudio, creio que o Atlético tem que tratar, as coisas têm que ser tratadas dentro de uma realidade, né? O Atlético tem um time pronto para essa temporada, tem uma base titular que renovou por completo para esse ano, ou renovou ou tinha contrato. A turma permanece para esse ano, tem uma dupla de ataque que funcionou demais. Não tem por que ficar aí especulando no mercado, buscando jogadores já. Se não imagina, por exemplo, esse caso do Marcos Leonardo aí, se não imagina que vai vir uma proposta para o Paulinho e o clube tem que estar pronto realmente, tem que ter opções. Mas de verdade, o Atlético está pronto para começar o ano, tem que ser tratado como realidade. E tem de gente aí no futebol brasileiro fazendo loucura nessa janela de transferências, hein, Cláudio? A gente está observando aí, né? O Atlético não, pés no chão, como vem sendo aí a administração do clube há alguns anos, e o Marcos Leonardo, como disse o Simões, né, tem 20 anos, é muito jovem, realmente seria uma ideia que o Atlético já teve com o Paulinho, né? O Paulinho estava fora do país, mas 23 anos, tanto que o Atlético trouxe o Paulinho, está jogando muita bola, e com certeza o Galo vai lucrar aí no futuro, né, numa questão financeira, além da questão técnica, que ele já conseguiu dar ao Atlético aí um retorno técnico neste ano e a expectativa de que continue na próxima temporada. Ô Cirilo, nessa primeira parte ainda tratarmos do outro assunto que eu trouxe em manchete, o Atlético pode jogar fora do estado um jogo na primeira fase do Campeonato Mineiro. É isso mesmo. É? O Flamengo já é especialista nessa história. Né? Mas nesse caso aqui não é o Atlético, não. O time que está querendo levar o jogo para fora é o Itabirito. Itabirito que é novidade na Série A, né? Na primeira divisão do Campeonato Mineiro. E que vai ter o Independência em Belo Horizonte como seu estádio na primeira fase. Mas o Itabirito, na sexta rodada, joga com o Galo no dia 18 de fevereiro. Um jogo que é domingo, 6h30. E a Itatiaia apurou que o Itabirito já teve algumas propostas na mesa, recusou algumas já, uma delas de Brasília, Mané Garrincha, para receber, quem sabe, até R$500 mil na mão, R$500 mil. O Itabirito está analisando a situação, pode ser esse jogo em Brasília. Tem outras possibilidades, mas atenção, o Itabirito pode levar o jogo contra o Galo, que inicialmente seria no Independência, para o Mané Garrincha em Brasília. O Atlético como visitante naquela história, né, Cirilo? Quem compra o jogo,
o empresário que compra o jogo paga tudo, né? Paga hospedagem, paga também as passagens aéreas, né? O voo fretado. E o Atlético está nesse aguardo aí para esse jogo, que pode ser fora do estado, na primeira fase do Mineiro. Vem aí os campeonatos estaduais, né, Alexandre Simões? Vai ter de jogo lá do estadual do Rio de Janeiro, em Cariacica, jogo em Manaus, jogo em Brasília. Já tem um do Flamengo fora, no Nordeste, se não me engano. Aí, tá vendo? O Flamengo já tem um jogo... Eu acho que é em Manaus, não. Sempre já tem a tava Arena da Amazônia com fila, também. já tava com fila para comprar o ingresso. Aí, tá vendo? Sempre tem. Não adianta, gente. Eu até conversei com o CEO do Itabirito, Cirilo, nas últimas horas, o Wesley, ele me falou o seguinte, que, na verdade, o Itabirito está tentando manter o jogo aqui para que a sua torcida possa comparecer, mas a gente sabe que questão financeira hoje, você oferece um valor desse para um clube do interior, praticamente paga quase o campeonato inteiro, né? A folha do time. Então, é uma situação difícil. Como o Atlético é atrativo e como o Itabirito não tem estádio, o que os empresários fazem? Vão no Itabirito e fazem essa proposta, como já fizeram para outros clubes do futebol mineiro aí, e a tendência é que esse jogo não seja aqui em Minas. Aqui, ó, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca contra o Audax, na Arena da Amazônia em Manaus. Na segunda rodada, joga contra o Nova Iguaçu, no Almeidão em João Pessoa. Opa! E na quarta rodada joga contra a Portuguesa, né, que é da Ilha do Governador. O jogo vai ser na Arena das Dunas, em Natal. É o estadual então, itinerante. Das 4 primeiras rodadas do Flamengo, em 3 delas, uma ele joga em Manaus, a outra em João Pessoa e a outra em Natal. O que nós estamos vendo é mais um argumento para consolidação, para permanência dos estaduais no formato que eles existem atualmente, indo à terra, né? Que todo mundo falava que o estadual é uma oportunidade da turma do interior ver aquele time jogar, o time do coração jogar. Esse está caindo, esse argumento está caindo também, hein? É mais um, porque virou grana. É só grana, não tem jeito. E na só hora dinheiro. E quando você pega, né, aqui no Campeonato Mineiro, assim, Atlético e Cruzeiro, eles vai um a cada cidade, mesmo assim, com esse formato agora, pode ir no nenhum, né? O que acontece? Na hora que você pega o final do campeonato, que você faz lá a média de público, você vai ver que os públicos na capital são muito maiores do que os públicos no interior. Muito maiores. Não dá nem para comparar os públicos nos jogos dos dois na capital com o público nos jogos deles no interior. Mesmo se você pegar a porcentagem, né, a média de ocupação do estádio, você vai perceber que em Belo Horizonte eles levam muito mais torcida do que no interior. Ô, Cirilo, só corrigir o nome aqui, é o Maicon Pereira, viu? Eu falei o nome errado, é Maicon Pereira, o CEO do Itabirito, que a gente conversou nas últimas horas.